Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. O Evangelho segundo escreveu Mateus 24, abriu? Você pode ler bem forte, apenas o versículo 12, por favor. Conforme esteja na sua versão, Mateus capítulo 24, versículo 12. Interessante que esse texto, nas diferentes versões, tirando a versão da Bíblia em linguagem de hoje, é quase que sem variante, quase que não há uma palavra sinônima. É Jesus que está falando. O evangelista Mateus, no capítulo 24, apresenta o Senhor Jesus proferindo um sermão que ficou conhecido como o sermão profético. E ele começa apresentando nesse sermão profético aquilo que seria o princípio de dores sofrido pela humanidade nos tempos que antecederiam a sua volta. No versículo 12, quando chega no versículo 12, Mateus registra Jesus proferindo a seguinte sentença: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma profecia de Jesus. Jesus estava falando de tempos que viriam à frente. Viriam à frente. Jesus estava profetizando aquilo que aconteceria e ele está dizendo que a iniquidade se multiplicaria de tal forma que o amor de muitos esfriaria. Parece que estamos vivendo esse tempo profetizado pelo Senhor Jesus, porque estamos nos tornando uma sociedade de seres humanos embrutecidos, que não veem a vida humana com valor, que justificam a violência pela violência. O que os jornais mais noticiaram no Brasil e no mundo nesses últimos dias foi uma menina de 13 anos, moradora de uma favela do Rio de Janeiro. E eu não gosto de usar o termo comunidade, a despeito de quem queira dizer coisas e usar adjetivos e substantivos pejorativos a meu respeito por isso. Eu não gosto de chamar favela de comunidade. Favela é favela, porque comunidade é todo e qualquer agrupamento de pessoas que convivem. Belfor Roxo é uma comunidade que há várias comunidades: a comunidade do centro, a comunidade do Guaraciaba, a comunidade da Areia Branca. E favela é favela. Usar um termo menos pejorativo, porque o pejorativo para favela não é a palavra favela, mas é o que favela é. Porque para aqueles que têm interesse de que o povo não veja e não se confronte com a realidade como ela é, são extraordinariamente inteligentes, sagazes e conseguem construir no senso comum maneira de proceder e de falar que mascara a verdade. Não existe comunidade do Chapadão, existe favela do Chapadão. Existe favela da Rocinha, porque continua sendo favela. Não por causa das pessoas que vivem lá, que são pessoas de má estirpe,
pessoas que sejam párias da sociedade, pessoas indignas para a convivência. Não, é porque favela é um lugar desprovido de amor, de respeito, de dignidade por parte daqueles que deveriam estar a eles proporcionando isso. É favela, é lugar esquecido, é nicho de poder e de exploração daqueles que têm muito, explorando os que nada têm, ou têm tão pouco que vivem à beira da miséria, que sobrevivem daquilo que pegam no lixo. Em muitos que lá vivem, é a realidade. E dizer que é comunidade é uma expressão que parece querer dar uma conotação de mais valor àqueles que continuam não recebendo nada daqueles que têm obrigação de fazê-los serem cidadãos com toda a dignidade, como aqueles que vivem nos lugares mais favorecidos. Parece que o favelado, aquele que mora na favela, agora ele é alguém melhor, ele é alguém para se sentir numa autoestima mais elevada, porque ele não é chamado mais de favelado, mas de morador de comunidade. Isso não é amor, isso é hipocrisia. Qual é a palavra que eu mais ouço, e você deve estar ouvindo muito nos últimos tempos? Empoderamento. Tudo agora, em cada 20 frases que eu ouço na televisão, eu ouço a expressão empoderamento. É empoderamento da mulher, é empoderamento do menos favorecido, é empoderamento do jovem. A palavra da moda é empoderamento. E cadê esse poder? Onde está esse empoderamento? São termos que vêm sendo de forma mercadológica e marketiológica. Gostou aí do neologismo? Pode tudo. Pode tudo. Porque o negócio é construir uma ideia, um pensamento que parece proporcionar uma elevação da autoestima, mas não passa de pão e circo. E o povo tem se alimentado disso. Eu tenho ouvido na boca de muitos crentes os mesmos jargões, as mesmas expressões, sem nenhum fundo de racionalidade, apenas repetindo termos que são cunhados por algumas pessoas que têm o quarto poder à sua disposição para espalhar, esparramar e fazer graçar na sociedade. Termos que levam as pessoas a terem uma ideia diferente daquilo que é a realidade que vivem. Tudo isso é violência. O que nós assistimos na televisão esta semana e que chocou o mundo inteiro, eu queria saber quem é esse mundo inteiro aqui no Brasil que chocou. Porque aqui no Rio de Janeiro chocou a família que perdeu uma menina de 13 anos. Mas quantos de fato ficaram chocados? Já não estão mais chocados. Coisas como essa não chocam mais. Coisas como essa não provocam, não causam a revolta que seria suficiente para levar o povo, o cidadão, os cristãos a se mexerem, a se movimentarem por amor ao próximo, por amor uns aos outros. Eu não sei quantos viram
Mas foi filmado 2 policiais executando 2 bandidos que já não tinham mais como se defender. E a coisa que eu mais vi e recebi, mesmo não querendo, pela internet, foi gente dizendo: palmas para esses policiais. Não quer isso? Não mete a cara com polícia, não entra pro crime. Tem que bater palma para esses policiais, porque executaram 2 bandidos. São 2 a menos. Entre chorar a minha mãe e a mãe dele, chora a mãe dele. Isso não é amor, isso é violência. Mas quantos foram da sociedade que repercutiram com a mesma indignação por causa daquele policial que, num confronto com bandidos, foi baleado, e o bandido foi lá e matou ele e ainda roubou o fuzil? Porque também saiu nos alguns meios de comunicação. Falta de amor. Amados, parece mesmo que estamos vivendo esse tempo profetizado pelo Senhor Jesus. Temos nos tornado uma sociedade de seres humanos embrutecidos que não veem a vida humana com valor, e estamos justificando violência com violência. Quer seja a violência da bala, do fuzil, quer seja a violência da caneta, que solapa direitos conquistados pelo trabalhador ao longo de décadas na história desse país, a pretexto de proporcionar melhores condições para que a economia possa sair dessa bagunça. Isso não é amor, porque os milionários continuam milionários, os bancos continuam ganhando os bilhões dos juros exorbitantes, que são imorais, enquanto o cidadão comum, enquanto o funcionário público não recebe o seu salário e trabalhou para receber. Isso não é amor. A violência está de tal forma banalizada e temos sido expostos a um processo de embrutecimento tão assintoso que até as nossas crianças têm sofrido essa lavagem cerebral através dos games, através dos desenhos animados, os filmezinhos que deveriam ser para crianças. Eu tenho dificuldade de abrir um Tio Patinhas, um Cebolinha, um Mônica, um outro desenho. Aliás, quando foi que você leu um gibi da última vez? A gente ultimamente tem ouvido falar muito em mangá. Vai ler um mangá para criança. É só violência. Vai ver os games. É só violência. Só violência. Há um tempo atrás, Beatriz estava jogando um gamezinho, e eu achei super interessante, porque é viciante a coisa. Você deve conhecer. É um gamezinho de um garoto, bermudão, bonezinho, tênis, um skatezinho, e ele está numa linha férrea, e ele tem que correr fugindo do policial, porque ele não devia estar ali. Então ele está cometendo um crime, porque ele está onde ele não poderia estar.
E ele tem que fugir, e ele é você, porque é você que controla ele. E ele tem que fugir. Então, ele tem que se desviar dos vagões, ele tem que subir em vagão, ele tem que colecionar e pegar moedas que vão dando sobrevida, e ele se machuca, mas se pega tantas moedas e pega lá o elixir da saúde, ele fica bem. Mas se ele dá a pancada ali, o policial vem e pega ele. Eu quero te perguntar, o que é que aquilo ali está induzindo? E eu me peguei brincando aquilo, e sem criticar o que eu estava fazendo, e vi Beatriz brincando, até que eu fui constrangido. O que é que eu estou fazendo? O que é que esse joguinho lúdico que tem de mais? O que é que tem de mais? Não tem muita coisa demais, não. Por que você acha que a sociedade está do jeito que está? O crime banalizado. E é uma criança. E o pai da criança. E eu olhei para minha filha e, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Não bastasse eu ser pastor, adulto, homem razoavelmente culto, me prestando um papel desse. Como é sutil, como a violência, ela é sutil, na desconstrução da nossa sensibilidade para aquilo que é errado. Há mesmo uma conspiração diabólica para destruir completamente a nossa sensibilidade, de tal modo que mesmo muitos de nós cristãos temos sido a favor de aborto, que agora já é lei no Brasil. Até o 3º mês, vai lá e faz. Hoje é até o 3º mês. Quanto tempo levará até que seja até quando se queira? Como já é em alguns países, em que assassinato não é problema, porque eu sou dono do meu corpo, eu decido pelo meu corpo. Quando não é meu corpo, é uma vida dentro do meu corpo. Há uma conspiração diabólica para destruir completamente a nossa sensibilidade. Muitos cristãos a favor do aborto, muitos cristãos a favor da pena de morte, e até aplaudindo execução sumária realizada por parte de policiais ou justiceiros. Quantos cristãos aplaudiram aquela barbárie? Porque a violência tem sido tratada de forma inadequada, amados, equivocada. A opinião pública tem sido manipulada, e você faz parte da opinião pública, porque você faz parte do público, eu faço. Manipulada, porque está cansada de tanto sofrer abuso por parte do desgoverno, extravasando em desforra através da violência contra os que mais agressivamente se expressam na sociedade: os ladrões, os traficantes, os demais meliantes do dia a dia. Mas eu quero perguntar, e aqueles que pela caneta, como o ex-governador e outros tantos, assassinaram tantas pessoas nos corredores de hospital, porque roubaram deles o direito que a eles era devido, como é devido a você e a mim? Trataram com essa violência, com esse desamor. E o que é que nós estamos fazendo uns pelos outros? Nada. Nós somos um povo tão bom, que nós somos ruins para nós mesmos, porque
Porque a verdade não é que nós somos bons, nós somos omissos. Nós temos sido uma estirpe de cristãos omissos nesse país. Cristãos que não vão às ruas pacificamente para exigir por aquilo que Deus nos proporcionou, a liberdade de expressão assegurada, garantida pela Constituição, pelo Código Civil brasileiro. Por quê? Porque isso não é para crente, isso não é para mim. Isso não é amor. Expor o povo à violência sob o pretexto de informação jornalística produzida por programas de TV que exploram a desgraça alheia pela audiência, está dentro da casa de muitos crentes que ligam a televisão muitas vezes na hora do almoço e ficam assistindo programas desgraçados que têm como único propósito a audiência em troca da exposição da desgraça, da banalização da violência e da miséria, travestido de serviço público, de prestação de serviço público pela informação do povo. Violência travestida de esporte e entretenimento, como o MMA, em que gladiadores modernos expõem sua integridade física em troca de dinheiro e extravasam a sua agressividade, machucando o seu oponente, são meios de tornar o povo desviado da realidade que está sendo espoliado, assaltado, vilipendiado, roubado pela corrupção e desmando de autoridade públicas. E meu amado, se você faz parte disso, porque você assiste, porque você dá ibope, você faz outros se tornarem milionários, enquanto você vai se tornando cada vez menos sensível àquilo que é mal e o amor esfriando. Parece que reeditou-se os tempos dos imperadores romanos que construíram o Coliseu lá em Roma para entreter o povo através da violência, para assim apaziguar o seu humor e evitar que esse se insurgisse contra o governo. Vespasiano começou a construir o Coliseu, que vai ser concluído por Tito. E então inaugura-se 100 dias de jogos no Coliseu. Full time. Você chegava no Coliseu, tinha gente morrendo de alguma maneira. Você chegava ao meio-dia, era a hora da execução dos bandidos. Pegavam aqueles que estavam presos, condenados à morte. Entre estes, muitos cristãos. E eram mortos, assassinados, lançados a feras que os devoravam ainda vivos. Eram empalados e queimados, tornados em tochas fumegantes, vivos. Eram gladiadores que eram escravos, que para ter sobrevida e alguma regalia, ainda que condenado à morte, porque a qualquer momento morreria. Entrar no Coliseu para ser gladiador é estar condenado à morte, só não sabe que hora vai ser, nem que dia. 100 dias em que o povo entrava, 50, 70, 80 mil pessoas que ovacionavam, que vibravam com cada morte violenta lá na arena. E de tempos em tempos viam os oficiais do imperador e jogavam pão para alimentar o povo que permanecia dentro do Coliseu, e muitos por horas a fio assistindo os chamados jogos de entretenimento. Que diferença faz? Para aqueles que entram no octógono e se socam até que um quebra o braço, fica desacordado, e alguns chegam à morte.
em troca de exposição, de fama, de dinheiro e na construção de uma ideia de esporte que tira as crianças da rua e da marginalidade. É apenas substituição de lugar e de status, da violência das favelas, dos guetos, das ruas, para o octógono, para dentro da sua casa, através da televisão. Onde está o amor? Parece mesmo que reeditou-se aqueles tempos. Assistimos de camarote, no conforto da nossa casa, o governador do estado, o prefeito da cidade, construir obras faraônicas, e por mais que seja informado que a obra que estava orçada em X milhões, agora será por mais X milhões, e agora não pode mais porque tem que ser mais X milhões, e ninguém faz nada, e o povo também não, porque nos tornamos num país de gente que se tornou insensível à sua própria miséria, sem amor. Terrível constatar que muitos cristãos estão engajados em participar dessas coisas, e nosso país está seguindo em passos graves para um desfecho que não pode ser nada feliz. A história nos adverte que sempre que o povo se distanciou de Deus, se apegando ao materialismo, aos prazeres carnais, as coisas não terminaram bem. O que aconteceu com o Império Romano? O que aconteceu com o Império Francês? O que aconteceu com o Império Português? O que aconteceu com o Império Grego? O Assírio? O que aconteceu com o Império Israelita dos tempos áureos de Salomão? Jesus profetiza que haveria tempos em que o amor de muitos esfriaria. Sabe de quem é que ele está falando? De você, de mim. Ele estava falando da igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ele não está falando do amor das pessoas que não têm aliança com Ele. Ele não estava falando das pessoas que vivem e viviam alienadas e viveriam alienadas a respeito dele. Ele está falando do amor daqueles que têm amor, os filhos de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Cristo, aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, que deu o seu próprio Filho, para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Estes mesmos é que ele está dizendo: seu amor esfriaria. Os cristãos não estão mais se dedicando à leitura do estudo da Bíblia, mas investem muito tempo seguindo futilmente personalidades públicas da moda, da música e outros no Facebook, e agora até no WhatsApp, mas não leem a Bíblia como deviam, não estudam a Bíblia como deviam. Cristãos estão se envolvendo com promiscuidade, estão se envolvendo com coisas imorais, porque o amor já esfriou. Os cristãos não estão mais procurando viver de modo a dar prazer ao coração de Deus, mas estão buscando Deus para satisfazer os seus anseios materiais e satisfazê-los com o prazer que desejam ter. Que sociedade nós teremos daqui a 20 anos? Jesus profetizou: o amor de muitos esfriaria. Eu quero te perguntar: será que nós estamos vivendo esse tempo? Esse tempo que ele não determinou, ele não disse em que século isso aconteceria.
Ele disse que a iniquidade se multiplicaria de tal forma que o amor de muitos esfriaria. Quando olhamos hoje para a Europa, o que é que nós vemos? O amor já se esfriou lá. Aqueles países, muitos deles, que estão recebendo os foragidos, aqueles que estão fugindo da guerra da Síria, aqueles que estão fugindo de países que estão sendo assolados pelo ISIS, lá no Oriente Médio, são também os países que lá, séculos atrás, foram o berço do evangelicalismo e da expansão do evangelho para todo o mundo. E hoje as igrejas cristãs estão fechadas. São países ditos de primeiro mundo porque têm um poder financeiro, uma cultura muito desenvolvida do ponto de vista social, econômico, científico, mas desprovido de amor, porque assassinam suas crianças no ventre das suas mães, porque distribuem a droga e permitem a liberdade para usá-las como se queira, destruindo o futuro dos jovens. Lá não existe homofobia. Sabe por que não? Porque eles são muito avançados. Nós não. Nós somos um povo retrógrado. Sabe por que nós somos um povo retrógrado? Porque nesse país ainda tem um grupo muito expressivo daqueles que se chamam cristãos e que, entre viver pelos princípios e valores do mundo corrompido sem amor, preferem viver pela palavra de Deus e dizem não, aqui não. Ainda dizemos, por quanto tempo mais será? Porque aquilo que chegou lá tem caminhado a passos largos aqui, e aquilo que Jesus profetizou e que já é realidade na Europa está se tornando realidade aqui no nosso país. Que sociedade teremos daqui a 20 anos? O que será que os nossos filhinhos de 10, de 12, de 7, de 5 anos encontrarão daqui a 20 anos, quando terão 25, 30 anos de idade? Que sociedade encontrarão? O que é que a gente está deixando para eles? Qual é a perspectiva que a gente tem de que isso tudo que a gente está vivendo vai melhorar? Jesus está voltando, amados, e todos daremos conta do que fizemos e do que nos tornamos. Nós queremos todos uma sociedade mais justa, equânime, e nós, os cristãos, temos uma responsabilidade imensa nessa empreitada. E Jesus nos convocou, dizendo: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como se lhe restaurar o sabor? Se o teu amor se esfriar e você se tornar insensível a ponto de que coisas como estas que estamos vivendo não te constrangem, não te incomodam, não te levam às lágrimas, não te levam ao pranto, não te levam a chorar aos pés do Senhor e suplicar e clamar ao Senhor por misericórdia por nossa nação, por nosso povo, se você não usa da autoridade que tem como cidadão, dos instrumentos que estão à sua disposição, quer seja do teclado e a internet, quer seja a caneta e um papel e o correio, e envia uma mensagem para um vereador, para um deputado, para um senador, em quem você votou, para expressar a sua vontade, para expressar o seu sentimento a respeito do estado de coisas em que estamos vivendo. Então o amor já se esfriou em você. E que diferença faz? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do velador, do alqueire, mas se coloca no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. E Jesus diz: assim brilhe
também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas você tem luz? O Senhor Jesus disse: são os olhos a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será luminoso. Mas se a luz que em ti há são trevas, em quais terríveis trevas você vai estar? Será que o amor já esfriou dentro de você, a tal ponto de que você já se tornou insensível a essa realidade desgraçada e tem sido instrumento manipulável nas mãos daqueles que, usando o quarto poder, a mídia, a televisão, a internet, os jornais, os meios de comunicação, já tem mudado e alterado a sua maneira de falar para construir uma máscara que te faz conviver com a sujeira, te faz conviver com a miséria, te faz conviver com a imoralidade, de forma a aquecer, a não se incomodar, a não se constranger, por ter a sua sensibilidade destruída. Quem é você na fila do pão, como eu ouço muito dizer por alguém muito querido? Porque nada vai mudar se você não mudar, se eu não mudar, se aqueles que se dizem cristãos não mudarmos, se nós não nos voltarmos para o Senhor, se nós não nos tornarmos verdadeiros e frutíferos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, nós continuaremos enchendo os templos, continuaremos cantando cântico de louvor a Deus, mas a nossa realidade irá de mal a pior, porque disse Jesus: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você tem sido alguém que tem feito diferença. Você tem sido alguém que, na igreja que diz que quer ser uma comunidade viva de cristãos autênticos, está verdadeiramente fazendo diferença. Eu ainda vejo crente que veio aqui, assumiu aliança com Deus, de ser e se tornar e se esforçar para ser um cristão autêntico, e que não chega na hora para cultuar Deus, e não tem sensibilidade mais, acha que isso não tem nada de mais, acha que não tem nada a ver. Deus, o Todo-Poderoso, pode te esperar chegar a hora que você quiser. Mas se fosse uma reunião com o prefeito da cidade, com o presidente da república, uma entrevista de emprego, uma reunião com o patrão, não pensaria duas vezes, senão de chegar mais cedo para causar uma boa impressão e ser ouvido quanto àquilo que deseja apresentar. Mas Deus pode esperar. Deus não tem problema. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quem é você que se diz cristão? Alguém que já se tornou tão frio que a palavra de Deus já não faz tanta diferença. Um religioso, uma religiosa, que não deixa de ir à igreja, não deixa de cantar os cânticos, não deixa de devolver o dízimo, não deixa de entregar uma oferta para a obra social que a igreja faz, mas que não faz diferença nenhuma para que o favelado deixe de ser favelado, mas receba dignidade e verdadeira expressão de amor.
Eu quero perguntar para você, querido, querida, que mora em Belfor Roxo. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, que não tinha casa própria e ficou tão feliz e veio aqui à frente para dizer: eu quero agradecer a Deus diante de toda a congregação, porque eu não tinha casa própria e eu agora tenho. E você ganhou a chave de uma casa, de um condomínio chamado Minha Casa Minha Vida. Eu quero te perguntar: quem é que manda lá? É o poder público que dá a você dignidade? Ou é o traficante que já tomou lugar lá, e a violência que tira de você o sono, a tranquilidade e a paz? E você pensou que estava recebendo amor. Ouça o que eu vou dizer: ficará tudo muito pior ainda. Porque o que nós estamos vivendo, só estamos vivendo porque o povo de Deus que se diz cristão nesse país tem sido um povo hipócrita, um povo apático, um povo omisso, um povo covarde e um povo que verdadeiramente não tem amor. Está buscando Deus por uma pregação mentirosa de que Deus é um garçom espiritual, um maître, uma governanta à disposição para suprir e satisfazer o desejo daquele que o busca, para fazer prosperar e proporcionar toda sorte de prazeres que se queira viver, bastando para isso que se compre com dinheiro, que se compre com bens materiais. Enquanto a igreja verdadeira de Jesus Cristo não se levantar nesse país para ser a comunidade viva de cristãos autênticos, enquanto em Belfor Roxo os cristãos continuarem a ser insípidos, nós não teremos nenhuma mudança, nenhuma alteração. Pelo contrário, as coisas ainda piorarão. Mas não está tudo perdido. A razão pela qual o Senhor fez serem registradas, inspirou os escritores sagrados para que registrassem a sua revelação, sabe para quê? Para que, uma vez avisados do mal, nós possamos nos esconder dele. Tudo isso será realidade a tal ponto que o anticristo surgirá e tudo aquilo que já foi profetizado acontecerá. Mas você sabe quem é que está retardando isso ainda? É a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. É a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E Belfor Roxo pode se tornar diferente, pode se tornar melhor, e não será por causa desse prefeito, e não o será por causa daqueles que estão no legislativo. Somente se, e somente se, o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor, então a sua expressão de amor será verdadeira e genuína, a tal ponto de que o Senhor olhará do céu, perdoará os nossos pecados e sarará Belfor Roxo para a glória do seu nome. E nós viveremos dias diferentes, e nós viveremos dias melhores. Mas se nós não acordarmos, a iniquidade continuará a ser cada vez maior, e o amor dos cristãos cada vez mais frio, até que a coisa se torne desgraçada. O que pode acontecer nesse país? Para quem tem mais de 60 anos, já viu muita coisa. E o que já vivemos de pior nesse país ainda não é nada perto daquilo que nós podemos viver. Você quer um vislumbre disso? Olha para a Venezuela. Olha para o Paraguai.
Olha para esses países, América Latina. Nós ainda não estamos tão ruins quanto, mas nós estamos à beira de alguma coisa muito grave. E se nós não nos voltarmos para Deus, queridos, você que acorda de manhã e tem liberdade para ir para o seu trabalho e voltar porque ainda tem emprego, um dia poderá acordar e descobrir que você não tem mais nada. Porque se a violência continuar, se a imoralidade continuar, se o amor continuar se esfriando, amados, por que é que Deus deve fazer alguma coisa por nós? Pensa sobre isso. Que tipo de crente você tem sido? Quem é você na fila do pão como cristão? Você é alguém que já se tornou tão insensível que a desgraça ronda a sua casa e tudo que você sabe fazer é reclamar. Você diz que ama a Deus acima de todas as coisas e não ama o próximo como a você mesmo, a ponto de você se abalar e sofrer a dor do teu próximo que está sofrendo porque uma menina de 13 anos de idade teve a sua vida ceifada por 3 tiros de fuzil. Uma criança e uma família acostumada a viver em meio à violência, igual nós já estamos acostumando a viver aqui em Belford Roxo. E a dizer, isso é assim mesmo. Assim mesmo não, porque 18 anos atrás isso não existia em Belford Roxo. Não como está hoje. Não era 10% do que é hoje. E em menos de 10 anos, olha no que nós nos tornamos. Mas isso não foi da noite para o dia. Isso foi uma desgraça anunciada. Isso foi uma desgraça profetizada de púlpitos como esse. Mas quem deu ouvidos à pregação? E o que é que nós estamos vivendo? Enquanto você for um crente que negocia princípios e valores, enquanto você for um crente que faz Deus esperar você chegar, independente da hora que você chegue para cultuar a Ele, enquanto você negociar aquilo que é aparentemente tão simplório, as coisas mais graves ficarão mais graves, porque tudo é como um castelo de cartas. É como o que começa uma avalanche. Às vezes uma pedrinha que soltou por causa de um vento mais forte lá em cima da montanha, que rolou e empurrou uma maiorzinha, porque a gravidade ajudou, embora tivesse tão pouco peso. Mais peso, mais velocidade, causa um impacto que movimentou uma pedrinha maior, que lá embaixo movimentou mais uma maior, até que uma avalanche destruiu toda uma cidade lá embaixo. É assim na sociedade, é assim na nossa vida. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quem tem sido você? Alguém que já se tornou acomodado, acomodada à realidade que você vive, e aquilo que você vive hoje como cristianismo está longe de ser aquele cristianismo efervescente, apaixonado que já foi um dia. E aquilo que você dá hoje para Deus está longe de ser aquilo que um dia você deu com tanto carinho, com tanto zelo, com excelência, porque você vivia as experiências gostosas do primeiro amor. Quem é você hoje? Como cristão na fila do pão,
Você é alguém que está comprometido e aliançado com a Igreja de Cristo para fazer diferença na sociedade. Você é mais um dos desigrejados que está convencido pelo sofisma satânico de que igreja é uma construção humana desprovida de verdade e que você pode ser um adorador de Deus andando sozinho. Até o mundo secular sabe que uma andorinha só não faz verão. Quantos de nós temos já deixado com que o nosso amor se esfrie? Eu quero te perguntar, você chorou com aquela família? Você sentiu alguma coisa? Se você disser, não, eu me senti indignado, então ótimo. O que foi que você fez para expressar essa indignação? Como expressão de amor e compaixão. E compaixão significa sofrer com aquela família que perdeu aquela menina de 13 anos de idade dentro de uma escola, praticando basquetebol no horário que ele podia sim fazer. Fruto da violência que graça no nosso meio. Quem é você, cristão? Na fila do pão. O que você tem para dizer para Deus? Não peça para Deus, Senhor, traz de volta aquela coisa gostosa que eu tinha antes com o Senhor. Sabe por quê? Porque não foi Ele que fez isso, foi você. Quando você buscava a Deus, foi você que provocou isso. Quando você acordava de madrugada para orar, lembra? Foi você que provocou isso, porque você devorava a Bíblia, lembra? Foi você que provocou aquela expressão gostosa do Espírito Santo na comunhão com você, porque você provocava. Lembra? A palavra de Deus diz: eu amo aos que me amam, e os que me buscam com diligência, esses me alcançarão, esses me encontrarão. Lembra? Ele disse: eu vou honrar quem me honrar. Lembra o que ele disse? Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É assim que tem sido com você. Porque, amado, andar por pregações que nada mais são do que expressão de autoajuda, que massageia teu ego, que usa de frases de efeito, expressões para produzir em você empoderamento. Isso tudo é manipulação psicológica, que tem um único propósito: te espoliar dos teus bens e te levar a viver uma utopia, uma falácia, como viciado em igreja. Não é isso o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é transformação de vida para transformação de vidas. Se você recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, quem é você como agente de transformação de vidas, a começar dos que estão na sua casa? Eu quero te dar uma oportunidade. Você pode tomar uma posição hoje com Deus e sair daqui para viver verdadeiramente pelo poder de Deus, porque você terá a companhia efervescente, extraordinária, pungente do Espírito Santo, capacitando você para ser um instrumento de transformação de realidade, a começar da sua. Porque Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. É preciso estar em comunhão com Deus.
Adolescente, jovem, você pode levar a vida na brincadeira. Você pode continuar vindo para a igreja para encontrar amigos. E é um bom lugar para se estar e encontrar pessoas boas, bonitas. Jovem, você pode buscar a igreja como um lugar de relacionamento. Mas isso não vai transformar a sua realidade futura. Isso não vai construir na sua vida. Porque isso só será possível se você verdadeiramente caminhar com Jesus. Se você verdadeiramente tiver uma posição tomada para a construção de um futuro que vai fazer diferença para a sua vida. Porque o Senhor disse que é amar ao próximo como a si mesmo. E se você não se ama hoje a tal ponto de viver a sua vida com responsabilidade pelo teu amanhã, você não pode viver a expressão de amar o próximo, porque você não estará amando a si mesmo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Se depender de você, vai se tornar pior. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.